Olá pessoal, meu nome é Débora Rosa e esse é o meu canal. Se você é novo aqui e não conhece meu canal, aproveita agora e já se inscreve, já curte e tudo que a gente for falando aqui você vai comentando. Se você não sabe, meu canal é sobre tudo, não é mesmo? É sobre minha vida, tem vlogs do dia a dia, tem aula de violão, tem sobre beleza e também tem sobre informações de Portugal, afinal eu estou morando aqui. E eu trouxe uma pessoa aqui, né, a melhor pessoa para explicar. Eu trouxe aqui a minha mãe, dona Tânia Penteado Rosa, e ela vai poder explicar pra vocês melhor, afinal, né, ela tem visto e ela vai contar um pouco sobre informações básicas sobre o visto e perguntas sobre o caso dela, não é mesmo? Sim. Então, bem-vindos ao canal da Débora Rosa. Então vamos começar com as nossas primeiras perguntas? Pois não. Primeira pergunta, as pessoas precisam de visto para entrar em Portugal? Não. Se a pessoa quer somente entrar como turista, ela não precisa de visto. Agora, se a intenção dela é outra, que não seja fazer turismo, ela precisa de um visto. Então quem é turista não precisa de visto para entrar em Portugal? Não, para turistar não. Aí você tem direito a ficar 90 dias e você pode prorrogar por mais 90 dias. Agora, se a intenção depois disso é morar, aí você precisa realmente ter já um visto antecipado. Quais são os tipos de visto que existem? Tem muita gente que fica perdido aí com os vistos que existem, quais são os que tem? Existem muitos tipos de visto, aí depende da finalidade, porque a pessoa vem para Portugal. Existe visto para estudante, existe visto para empresário, para trabalhador, e no meu caso um visto especial, que é um visto D7, que é próprio para quem é aposentado, pensionista, ou pessoas que têm rendimento próprio. Então, dona Tânia, se você não sabe, não conhece minha mamãe, conta um pouco sobre o seu currículo aqui pra eles saberem um pouco sobre você. Bem, eu sou, sempre fui funcionária pública, né? Trabalhei muitos anos no Tribunal Eleitoral em São Paulo, sou bacharel em Direito, vim para Portugal como aposentada. Então, dona Tânia é aposentada e veio aqui como aposentada, que é o visto D7. Onde se obtém o visto? Dá para pedir em Portugal? Não, visto você sempre pede no seu país de origem. No caso, tem que ser pedido no Brasil. Então, se você está aí no Brasil, o momento é agora, vai lá pedir o seu visto. É difícil obter esse visto? Não, se você ver direitinho qual visto, tipo de visto você se encaixa, e você vê todas as instruções necessárias e segue, pega a documentação necessária, não é difícil não. Dá pra você fazer sozinho esse tipo de pedido. Legal. E qual é o primeiro procedimento para quem quer tirar o visto? Então assim, o que a pessoa tem que fazer primeiro se ela quiser tirar o visto? Primeiro ela tem que entrar no site, no caso do Portugal, no site do consulado de Portugal na sua cidade, lá no caso nós entramos no site do consulado no Brasil, ver em que tipo de visto você se encaixa, se você é estudante, se você é aposentado, se você é empresário, e você lê todas as instruções e toda a documentação que é requerida para aquele tipo específico de visto. Então tem que entrar no site e se cadastrar no site, fazer um login, então criar uma você entra senha. no site do consulado, né, no país onde você mora, no caso a gente entrou no consulado de Portugal no Brasil. Em São Paulo. Em São Paulo. Isso, porque cada consulado tem um e aí diferente. procuramos ali o que precisava para cada visto. Então, para dona Tânia, o que precisava pro visto D7. No seu caso específico, então minha mãe é aposentada, no seu caso, quais são os documentos que te pediram para você tirar o visto? Bem, eles requerem bastante documentos, mas todos fáceis de obter, né? A primeira coisa que você tem que ter é o seu comprovante de que, no meu caso, que eu era aposentada, então apresentei meus últimos olerites e também comprovante do banco em que comprovava que eu tinha esses rendimentos depositados no banco lá no Brasil. Certo. Então você precisa provar que você é aposentada, né, e que você tem como viver aqui com... Sim. Se no caso, se eu fosse uma empresária ou se eu fosse estudante, eu teria também que comprovar que eu teria meios de subsistência durante o período que eu esteja. Então você tem que provar que você tem dinheiro pra morar aqui, né? Sim. Você consegue sobreviver aí nesse tempo e não morar embaixo da ponte. Como se comprova que o dinheiro estará disponível em Portugal? Bem, uma forma de você comprovar isso é você abrindo uma conta num banco de Portugal. No nosso caso, em São Paulo, a gente tem banco, né, representando bancos aqui de portugueses, e que a gente abriu uma conta num banco. Eu abri uma conta num banco português lá, ainda estando no Brasil, e eu fazia
depósitos mensais, transferindo o meu dinheiro da minha conta brasileira para a minha conta em Portugal. Então isso é um meio de você comprovar que você pode ter disponibilidade do seu dinheiro que você recebe no Brasil lá em Portugal. Ou no caso, certo, aqui em Portugal. Então seria um jeito de você provar que você tem condição de sobreviver aqui, né, vamos dizer assim, porque você tá colocando todo o dinheiro aqui, não é? Sim, sim. Então a gente abriu no Millennium, né, que é uma opção de banco, né, até se você conhece outros, quer escrever aí embaixo para ajudar as outras pessoas. E quais são os outros documentos necessários além de comprovante de aposentadoria? Então a dona Tânia, né, ela precisa, além de provar que ela tem aposentadoria e tudo mais, quais são os outros documentos que ela precisa? Tá, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu papel, porque são vários documentos. Então eu precisei do declaração de imposto de renda atualizada, eu precisei também de um comprovante de que possuía um lugar para morar em Portugal. No caso, nós já tínhamos arrendado o imóvel, mas para quem ainda não tem arrendado o imóvel, você pode fazer uma reserva em um hotel com um mínimo de 7 dias, que isso é exigência no próprio site do consulado, faz a reserva no hotel. E você também precisa de um seguro médico, que é obrigatório para fazer viagens para a Europa, ter um seguro médico. E no caso específico de nós brasileiros, a gente pode apresentar no lugar desse seguro médico um documento que chama PB4. É um documento assim que a gente pode ter direito de usar assistência médica portuguesa por nós sermos brasileiros, ter esse acordo entre Brasil e Portugal. E esse documento a gente obtém no Ministério da Saúde. Ah, legal. Depois a gente pode, é claro, se alguém tiver dúvida, a gente pode explicar como que obtém esse documento. Mas esse documento ele substitui esse seguro. Além disso, você tem que apresentar um atestado de antecedente criminal, que a gente tira no próprio site da Polícia Federal. Você tem que apresentar o seu passaporte, que tem que estar com uma validade de no mínimo 7 meses, né, pra frente, quer dizer, tem que ser um passaporte válido. Apresenta RG, CPF, tudo cópia simples, né, todos esses documentos que eu falo, cópia simples. Certidão de casamento, se for casado, certidão de nascimento dos filhos. Foto, tem que apresentar 2 fotos 3x4 e além disso você tem que fazer uma carta em que você exponha quais os motivos que levaram a querer morar em Portugal. Então a gente fala o porquê que a gente quer morar, quanto tempo pretende ficar e qual a sua situação, no meu caso aposentada e que tinha desejo de morar em Portugal. E tem também que pagar um boleto que tem no próprio site, que depois que você faz o preenchimento das fichas de instrução, ele sai um boleto para você pagar. No caso, em janeiro de 2018, eu paguei um boleto de R$475, né? Então isso varia porque é em função do valor do euro, mas naquela época foi esse valor. E você preenche também, assina todas as declarações que eles pedem lá no site. Tudo isso no site do consulado, que está lá bem claro. Então vamos fazer só um resumo. Então quais são os documentos? Imposto de renda atualizado. Você precisa de um comprovante que prove que você tem um lugar para ficar. Então, por exemplo, um hotel ou um apartamento que você arrendou. Você precisa de um seguro de médico de viagem. Só que para nós brasileiros, o PB4 substitui esse seguro. Certo. E aí você precisa de um antecedente criminal, que você tira no próprio site da Polícia Federal. Isso. E você vai precisar de um passaporte que seja válido pelo menos para 7 meses, né? Você não pode pôr um passaporte que já vai vencer, é isso, né? Certo, correto. Você precisa de um RG, um CPF, se você for casado, certidão de casamento ou certidão de nascimento. Você precisa de 2 fotos, 3x4. E você precisa fazer uma carta expondo todos os motivos que te levou a tomar essa decisão de morar aqui, né? E aí tem mais 2 coisas, que é pagar o boleto, que no caso minha mãe pagou R$475. Aí você fala aí quanto você pagou pra ajudar as pessoas a verem mais ou menos o preço, se é isso mesmo, se você pagou de outra coisa. E você faz preenche os requisitos lá do próprio consulado, né? Certo. Assina as coisas. Lembrando que cada consulado ele tem um procedimento diferente, tá? Então, especificamente o consulado de São Paulo, ele quer que você mande a documentação, você mande a documentação pelo correio, em carta registrada. Já existem consulados que eu sei que você leva pessoalmente, você agenda
um dia, um horário e leva a documentação pessoalmente. Então, por isso que cada um tem que ver no consulado da sua cidade para ver qual que é o procedimento. A documentação básica é essa em todos os consulados. Somente a forma de entregar essa documentação que pode variar de um para o outro. Legal. E você sabe dizer, por exemplo, se para os outros vistos é mais ou menos isso também? Então, depende. Se for para estudante, por exemplo, ele teria que apresentar o seu comprovante da matrícula, sim, a aceitação da faculdade, no caso, né? Se for para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. E também, se for para empresário, ele vai ter que comprovar da onde ele recebe o dinheiro, né? Se é da empresa. Tem dinheiro para investir, capital para investir naquela empresa. Sim, sim. Se ele for para investir em Portugal, se ele for alguém que quer investir em Portugal, ele tem que comprovar. Então, para cada caso, trabalho teria que ter um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho. Ah, legal. Mas aqui no caso específico para quem é aposentado. D7, né? Isso, ou para quem tem algum rendimento próprio. Ah, legal. Agora a gente vai para as nossas duas últimas perguntas, que é: quanto tempo demorou esse processo desde que você mandou o seu documento para receber o visto? Então, quanto tempo demorou aí para você receber o visto desde que você entrou com os documentos? Certo, eu entrei com a minha documentação no dia 2 de janeiro de 2018. Eu já preparei tudo antes e no dia 2 de janeiro eu fui ao correio e levei toda a documentação, fiz e mandei por carta registrada. Aí foi agendado para mim uma entrevista no dia 8 de fevereiro e no dia 18 de abril eu estava retirando o meu visto. Ah, legal, foi rápido. Foram 3 meses e meio. Então isso é muito relativo, depende do consulado, depende da demanda de trabalho que eles têm, da época. Se é época para pedir visto de estudante, demora mais tempo, porque eles dão preferência para quem é estudante, para tirar visto de estudante. Então isso é muito relativo e depende do consulado também. Então escreve aí também quanto tempo demorou para sair seu visto, para as pessoas também terem uma noção aí de quanto que demora. E aí agora a gente vai para a nossa última pergunta, e não menos importante: quanto tempo de validade do visto? Então minha mãe recebeu o visto, quanto tempo está valendo o seu visto aí? O visto, no caso de aposentado, ele tem a validade de 120 dias. Durante esses 120 dias você tem que chegar em Portugal, procurar uma residência fixa, no caso, se você estiver em hotel e ainda não tiver. Você tem que fazer inscrição de posto de saúde, você tem que fazer a sua documentação para você pedir um AR, que é uma autorização de residência. Porque aí, quando esse visto vence, você tendo a autorização de residência, aí você fica durante o período que é autorizado por essa autorização. Ah, legal. E até a dona Tânia já foi lá no CEF, pra quem não sabe, já recebeu aí algumas coisinhas, só que a gente só vai contar, na verdade, se você escrever aí no vídeo. Quero saber como foi a experiência da dona Tânia no CEF, como que aconteceu, quanto tempo, o que eles falaram, o que eles não falaram, né? Sim, sim. E aí ela pode contar aí pra vocês, né? Com certeza. Então, se você gostou da presença da dona Tânia aqui no meu canal e quer ver mames mais vezes, afinal é minha mamãezinha, você escreve aí, comenta tudo que a gente falou e é isso. Quer falar alguma coisa? Não, agradeço por essa oportunidade. Vocês tendo dúvidas é só mandar pergunta que a gente tenta, à medida do possível, a gente tenta responder. É isso, até a próxima!